Olá, uma boa tarde ou boa noite a você. Eu sou Matheus Santos do canal Progresso Teológico e neste vídeo aqui eu vou estar começando a falar sobre filosofia. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma síntese sobre o filósofo, pai da filosofia moderna, René Descartes, que é um filósofo muito importante, que inclusive cai em muitos vestibulares, Enem, etc. Então é bom que não só cristãos assistam, mas pessoas também que não são cristãs vão tirar melhor proveito desse vídeo. Para falar de René Descartes, eu preciso explicar talvez um pouco de sua época. No rompimento ali com a Idade Média, e principalmente com a filosofia escolástica, que foi o último período da filosofia que marcou ali a Idade Média, temos ali Anselmo de Cantuária, John Scotus e Tomás de Aquino, principalmente, que ficou muito conhecido. Com o rompimento deste pensamento escolástico que tinha o cerne de sua filosofia em pensar em coisas relacionadas a Deus, principalmente o cristianismo, divindade, vida após a morte e questões muito teológicas. Não estou dizendo aqui que não tinha um desenvolvimento científico e de outras áreas importantes da filosofia, não é isso. Mas que o foco e o cerne da filosofia nesta época era a religião, era o cristianismo. E com ali a vinda do humanismo, que foi o homem voltando aos tempos clássicos, o homem resgatando as obras gregas antigas. Logo após o humanismo, nós vamos ter o renascentismo. Renascentismo traz a ideia de um renascimento, ou seja, de um renascimento baseado no humanismo ali nessas obras antigas. Bom, nesse renascimento nós vamos ter René Descartes. René Descartes, ele é um filósofo francês que ficou muito conhecido como o pai da filosofia moderna. René Descartes, ele vai separar um período histórico da filosofia. Nós temos ali a filosofia antiga, nós temos que acaba com Agostinho de Hipona, nós temos a filosofia medieval, que vai de Agostinho de Hipona até ali aproximadamente Tomás de Aquino, e a partir de René Descartes até Kant, alguns consideram, nós temos a filosofia dita moderna. René Descartes, ele nasceu no ano de aproximadamente 1596 e teve o seu falecimento, sua morte no ano de 1650. E René Descartes, ele foi um dos únicos filósofos de seu tempo, até se eu não me engano Kant, que não foi professor, mas exerceu ali a sua filosofia no contato ali, digamos, mais humilde. Depois que René Descartes, ele estudou na Universidade de Poitiers, ele se dedicou ali um pouco à carreira militar, e logo após isso, ele começou a estudar e se dedicar muito à matemática e filosofia. Lembrando que René Descartes, ele não fez só tratados filosóficos, ele contribuiu muito, principalmente para a matemática. Eu acho que você conhece, cai muito aí, principalmente no ensino médio, plano cartesiano. Cartesiano vem de René Descartes, que se escreve, Descartes, mas a pronúncia seria francesa, mais próxima de Descartes ou algo assim. E Descartes foi o responsável pelo método cartesiano, aquelas cruzadas de XY, Eu não manjo de matemática, então não se espante se eu não souber explicar isso. Suas obras foram louvadas por uns e condenadas como heréticas por outros, porque René Descartes, ele vai se distanciar um pouco da concepção de Deus, de transcendental. Não que ele fosse um ateu, René Descartes não era ateu, tanto que ele vai elaborar em uma de suas obras um argumento ali, se não me engano, ontológico a favor da existência de Deus. Porém, o foco da sua filosofia não era esse, mas era um pensamento mais embasado no homem, um pensamento filosófico mais embasado no racionalismo. O racionalismo tem muita ligação com René Descartes. Quando você vê nos vestibulares ou alguma prova racionalismo, lembre que René Descartes é a figura ali principal, é a figura de origem deste pensamento. E o que é o racionalismo? O racionalismo, ele é aquele pensamento que, baseado na razão, como o próprio nome diz. Eu questiono as coisas para chegar a uma verdade, eu questiono as coisas para chegar a uma resposta. O racionalismo, lembrando, ele é diferente do ceticismo, pois o cético, na sua maior parte, ele vai duvidar de tudo, porém ele não vai chegar a lugar nenhum. O racionalista não, ele vai duvidar ali do essencial e vai chegar em alguma conclusão. Essa é a divergência principal entre o racionalismo e o ceticismo, que tem como seu pai ali David Hume. René Descartes, ele desenvolveu um método de pensamento muito interessante, um método que tinha ali no seu cerne que os sentidos, eles não são 100% confiáveis, ou seja, o conhecimento que nós obtemos através dos sentidos, que é olfato, paladar, tato, etc., eles podem nos enganar.
Então, a partir disso, ele vai desenvolver um método cartesiano, que é um método ao qual nós podemos chegar a um conhecimento, digamos, bom. E esse método se baseia em 4 etapas. A primeira etapa se chama evidência, que é só aceitar aquilo que não pode ser colocado em xeque, só aceitar aquilo que não pode ser duvidado, só aceitar aquilo de que você tem uma certeza absoluta. A segunda regra do plano cartesiano seria a regra da divisão. Você pega este pensamento, você pega este raciocínio e divide ele no menor número de partes possíveis, divide ele em muitas partes, tira a sua complexidade você fazer isso. Você pega essas partes que você dividiu e estuda cada uma individualmente. A terceira regra do plano cartesiano é a regra da ordem. Você já tendo dividido essas pequenas partes e estudado cada uma, você vai da mais simples à parte mais complexa, ou seja, você pega este pensamento, divide ele em partes, começa ele a estudar pelas partes mais fáceis, porque Descartes vai dizer que estudando essas partes mais fáceis, você vai conseguir ter o entendimento das partes mais complexas, indo do fácil para o mais difícil. Por exemplo, se você estiver estudando interpretação de texto ou fazendo uma prova de português, e digamos que tem aquele textão para você ler, você não consegue entender partes do texto. Então as partes que você consegue entender, as partes mais fáceis, você pega e estuda cada uma, junta elas e a partir do mais fácil você vai ao entendimento do mais difícil. E entendendo o mais fácil, vai ficar bem mais fácil para você entender a parte mais complexa. A quarta regra do plano cartesiano seria a regra da enumeração, que é você revisar todo este processo que você já fez até aqui. Você vai fazer as seguintes perguntas. É evidente? Que é a primeira regra. Foi dividido? Que é a segunda regra. Partimos do mais simples para o mais complexo? Que é a terceira regra. E a quarta, que seria a revisão, eu não deixei nada passar nessa revisão? Eu não deixei nenhum buraco no meu pensamento, eu não deixei nenhuma falha? Então, se eu cumprir essas 4 regras, que é a primeira ter certeza, a segunda, dividir em muitas partes, a terceira, estudar essas partes das mais fáceis para as mais complexas, e a quarta, revisar tudo e não deixar nenhum buraco de falha nesse pensamento. Com este plano cartesiano, eu chego ao conhecimento indubitável. Outra parte interessante da filosofia de Descartes é que ele vai colocar muito os nossos sentidos em xeque. Ele vai dizer que o conhecimento que nós obtemos através dele são conhecimentos duvidosos. Descartes, ele chega ao ponto de duvidar da própria existência. Ele diz assim: como eu posso ter a certeza de que eu existo? E é aí nesse ponto principal de sua filosofia que ele vai desenvolver o muito conhecido argumento do sonho, e que ele funciona da seguinte forma. Eu tenho certeza que todos vocês sonham, que vocês já tiveram sonhos, pesadelos, enfim. Eu pergunto a você que está me assistindo, no sonho você tem sensações? É claro que você tem. No sonho, por exemplo, teve sonhos, por exemplo, pesadelos que eu já apanhei, eu senti. Eu senti eu caindo, eu senti dor, eu senti cansaço no sonho. Então, nos sonhos, de certa forma, nós temos sentidos. Nós podemos ver, nós podemos escutar num sonho, não podemos? Nós podemos tocar. Então, se eu tenho esses sentidos no meu sonho, mas aquilo de fato não está acontecendo na realidade, é apenas uma miragem ou uma enganação da minha mente, se eu assim posso dizer, então como eu posso ter certeza a partir disso, de que isso que eu estou vivendo aqui agora não é um sonho? Como eu posso ter certeza de que de fato eu existo? Como eu posso ter a certeza de que isso aqui não é uma enganação de um gênio maligno, de que isso aqui não é um tipo de Matrix, de que eu estou num jogo sendo controlado por mentes mais brilhantes, e essas mentes mais brilhantes, elas querem que eu pense que isso aqui é verdade, que isso aqui tudo é real, mas na verdade é uma enganação. Como eu posso ter a certeza de que isso daqui que eu estou agora não é um sonho, e sim a realidade? E é a partir desse pensamento aqui que ele vai desenvolver uma das frases mais conhecidas na filosofia, que é cogito ergo sum, que do latim significa penso, logo existo. Descartes ele vai dizer que a única certeza que nós podemos ter a partir de toda essa síntese de pensamento é a certeza de que nós estamos pensando, é a certeza de que nós estamos raciocinando, porque para existir nós precisamos raciocinar. Então, se eu estou raciocinando sobre este gênio maligno, por exemplo, se eu estivesse preso nessa Matrix, ou neste sonho, ou em algum jogo de algum gênio do mal, esse gênio do mal não deixaria eu duvidar de que esta minha realidade ela é verdadeira. Eu seria totalmente enganado e não poderia duvidar disso. Então, se eu duvido,
é porque isso aqui que eu estou vivendo é real. Se eu duvido, é porque eu existo. Ou seja, se eu penso, logo eu existo. Porque a única certeza que eu posso ter é de que eu estou raciocinando. E para raciocinar, eu preciso existir. Bom, na filosofia de Descartes, nós temos 3 tipos de ideias que ele vem a desenvolver. As primeiras seriam as ideias adventícias. Essas ideias, elas viriam até nós através da experiência. Por exemplo, você sabe o que é um gato porque você teve a experiência de ver um gato na rua. Você sabe o que é um carro? Se eu falar para você o que é um carro, você vai saber o que é um carro, porque você viu um carro na rua. Você teve a experiência de ver aquele carro, então você sabe o que é um carro. Essas são as ideias adventícias, que elas vêm através da experiência, através da visão, do toque, do ouvir. São ideias que nós aprendemos através dos nossos sentidos. A segunda ideia que Descartes nos apresenta são as ideias factícias. As ideias factícias, elas vêm através da imaginação. Eu sei o que é uma vaca voadora, mas como eu sei o que é uma vaca voadora? Por causa da minha imaginação. Uma vaca voadora não existe. Porém, eu tenho a ideia do que seria uma vaca e eu tenho a ideia do que seria voar. Então, na minha mente, eu uno essas duas ideias e imagino uma vaca voadora. Então, as ideias factícias, elas veriam através da nossa imaginação. O terceiro tipo de ideia que Descartes vai nos apresentar seriam as ideias inatas. As ideias inatas seriam aquelas ideias que eu não aprendi e que eu não posso obter o conhecimento delas através dos sentidos e nem da minha imaginação, que seriam as outras ideias adventícias e factícias. Essas ideias inatas, ele vai nos descrever que ele sabe, porém ele nunca aprendeu. Quando ele vê aquele algo que ele pensou, parece que em algum momento isso já estava embutido dentro dele. Uma ideia inata, por exemplo, é Deus. Em uma de suas cartas dirigida à princesa Elizabeth, ele vai dizer o seguinte: a primeira e a principal das ideias inatas, é que há um Deus de quem todas as coisas dependem, cujas perfeições são infinitas, cujo poder é imenso, cujos decretos são infalíveis. Ou seja, essas ideias inatas, elas são produzidas pelo nosso entendimento, mas sem o recurso da experiência, sem o recurso dos sentidos e da imaginação, por exemplo. Elas subsistem no nosso ser, em algum lugar profundo da nossa mente. Ele vai atribuir muito isso à divindade Deus, que ele não era um ateu, ele acreditava em Deus. Bom, esses seriam os principais pensamentos de René Descartes. Ele também desenvolveu um argumento sobre Deus, mas eu vou estar deixando para outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou continuar esta série de filosofia, falando sobre alguns filósofos bem importantes, talvez trazer até uma síntese sobre a história da filosofia. Curte, compartilha este vídeo e me ajude aí a crescer no canal Progresso Teológico. Bons estudos para vocês!